Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o primeiro vídeo daqui do canal pra vocês, tá bom? Eu tô explicando pra vocês do começo até o fim sobre a minha primeira gestação da gravidez, né? Gente, eu vou estar deixando aqui meu Instagram passando pra vocês também tá indo lá me seguindo, tá bom? E também pra vocês dar uma forcinha deixando o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e sempre ficar no final dos vídeos pra nos ajudar, ok? Então vamos lá, gente, começando pelo a gravidez do Brian. Tá bom, senta aqui também. Então assim, meninas, eu tinha acabado de completar 15 anos na época, né? Na época eu tinha acabado de 15 anos, tinha feito a minha festa, meu pai tinha acabado de fazer minha festa de 15 anos. E eu tava se envolvendo com um menino que era mais velho que eu. Na época eu tinha 15 e o pai do Brian, nessa época ele tinha 23 anos, né? Aí eu conheci ele já tava querendo ficar comigo faz tempo. Não sei de onde ele descobriu meu número, mas ele achou meu número. Na época eu tava morando com a minha irmã, nessa casa aqui, né? Na época era um cômodo só. E assim, ele mandou mensagem pra mim, eu tava doente e eu não tava querendo sair nesse dia. Ele me insistiu muito, muito, muito. E foi na hora onde eu decidi sair com ele. Aí nesse primeiro dia a gente nunca tinha ficado, nunca tinha visto. E nesse dia, nessa época, meu pai bebia muito, 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 muito. Graças a Deus que agora ele não bebe mais. É uma cura, se você não é cura, uma salvação. Literalmente não bebe mais, gente, graças a Deus. A gente tá orando muito, batalhando muito pra ele não beber mais. Ele não tá bebendo. Mas nessa época meu pai era muito ruim. Meu pai era lá de Ceará. Acho que é Ceará mesmo que se fala. E lá é muito barra pesada, entendeu? A minha mãe é aqui de Paulista mesmo, a região é paulistana. Mas meu pai era de Ceará. E nessa época meu pai tava bebendo nesse dia, né? E eu era muito revoltada com a vida mesmo. Eu era muito revoltada. Sempre eu tava querendo as coisas e eu não conseguia. Minha mãe me batia muito nessa época, né? Porque eu saía muito, matava muita aula. E nesse dia eu decidi sair. E põe um monte de peça de roupa na minha mochila e saí. Não dei notícia pra ninguém. E nisso ele tava me esperando lá embaixo, lá no ponto. E assim... ele tava me esperando lá no ponto. Era a primeira vez. Então foi amor à primeira vista, né? Aí ele chegou, foi aquele momento, né, gente? Que todo mundo sabe, né? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Por diante. E assim, a gente foi conversando. E ele me levou pra casa da tia dele, porque ele não morava na época, não morava com a mãe dele, porque a mãe dele faleceu. Então ele levou pra casa da tia dele. E no caminho, ele tava conversando comigo, contando a história dele e eu contando mais a história pra ele, nessa época. Aí nisso, um menino daqui do meu bairro tinha avisado meu pai, falou que eu tava ficando com o menino lá no ponto. Nisso meu pai tava bebendo. E quem é Ceará sabe que os povos é muito pesado mesmo, ele pesa muito. Nisso meu pai tinha descido atrás meu. Nesse fato que ele desceu atrás meu, ele pediu pra mim subir. E eu falei que eu não ia subir. Eu tava muito revoltado pela vida, né? Porque tava acontecendo muitas coisas. Nessa época eu tinha 15 anos. E nisso, ele falava assim pra mim, sobe. Leva ele lá pra gente estar conversando o que você quer da sua vida. Eu não levei, gente. Eu continuei. Nisso ele falou assim, você não vai junto comigo? Você não vai subir? Tá. Assim que ele subiu, primeiro ele subiu atrás e ficou até metade pra ver se eu ia subir ou não. Eu não subi. Aí ele voltou de novo, catou pelos meus cabelos aqui, ó. Assim, gente, enrolou assim, desse jeito, assim, trouxe. Eu arrastou eu de lá de baixo até aqui na casa da minha avó, mais ou menos na esquina. Chegando ali, eu agarrei no muro. E nisso, assim, eu tinha até a marca aqui nesse braço aqui, mas só que eu coloquei a tatuagem por cima. E nisso, eu agarrei assim, mas meu braço tinha ficado tão feio nessa época que eu tava gostando de um menino. Ele tava na rua, então ele tava vendo eu apanhando do meu pai. E nesse primeiro dia, meu pai tinha dado um tapa na minha cara. Então, tipo assim, isso aí vai ser inesquecível, né? E nisso, eu não queria subir. Aí, nisso, veio um monte de gente ao redor de mim pra me ajudar, né? Tá, fui embora. Aí nisso ele tava esperando lá no ponto. Aí eu fui, se escondi com ele no meio do mato. Depois eu fui, peguei o ônibus, fui pra casa da tia dele. E nisso meu pai tinha subido na adega. Tava lá. E a gente indo de a pé. E ele tava lá. Eu falei assim, nossa, Liz, meu pai tá ali na adega.
Aí nisso, a gente cortou um caminho, foi pra casa da tia dele lá, a gente explicou tudo no meio caminho. Aí eu fiquei, o que, umas 3 meses, 2 meses mais ou menos, sem dar notícia pra ninguém onde que eu tava. E os povos mandando mensagem, perguntando onde que eu tava, colocando no Facebook, tudo isso. E eu fiquei assim, não vou deixar muito a minha mãe preocupada, né? Isso aí é pra ela aprender, pra não me desafiar e também pra todos os momentos que eu tava passando, que ela não deixava eu fazer nada mesmo, gente. Aí nisso eu fui, dei a notícia pra ela, falei pra ela que eu tava morando num bairro tal, era perto. Se ela quisesse me ver, só ela ir lá. E nisso, ninguém gostava dele. E eu comecei a vir pra cá, porque nessa época minha irmã tinha ganhado o neném. Eu tava querendo ver muito o filho dela. Eu vim pra cá, terminei de pegar minhas coisas e peguei alguns documentos meus. Mas só que minha mãe não tava querendo dar uns documentos meus. E nessa época eu tava desconfiando que eu tava grávida. Aí foi nisso que a minha mente tava me alimentando, a minha mente tipo uma baboseira que não tinha nada a ver. Nessa época eu era muito criança mesmo, entendeu? Aí eu falava pra todo mundo que eu tava grávida. E eu fazia o teste e não tava, entendeu? Aí nessa época eu tava misturada, essa é uma bola grandona assim, dessa cor, assim, mais ou menos de sangue. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu perdi meu filho. Nessa época. Aí não tava grávida. Aí foi passando os tempos, fui e descobri que eu tava grávida, entendeu? Aí todo mundo tava perguntando, Cleine, mas aquele filho seu que você sempre falava que tava grávida, cadê ele? Você perdeu? E, gente, eu falava pra todo mundo que eu tava grávida, mas só que na época eu não tava. Só tava coisa na minha cabeça mesmo, que eu tava delirando mesmo, entendeu? Aí foi indo, fui, voltei pra casa da minha mãe, voltei a morar com ele pra cá, nesse cômodo aqui, ó, mas só que aqui era bem feio mesmo, na época, agora já tá rebocado. Fiquei aqui minha gestação inteira, comecei a fazer meus pré-natal tudo aqui perto. E nisso foi indo. E o Brian foi crescendo, tinha ganhado o Brian foi crescendo. E não tô mais com o pai do Brian, porque ele tinha me traído, entendeu? Isso aí também eu vou deixar pelo próximo vídeo contar pra vocês, né, se vocês quiserem também. E eu fui tendo trauma do pai do Brian, porque eu cuidava do Brian na época, eu cuidava do Brian sozinho. E ele aqui dentro de casa, não tava querendo caçar serviço. E ele tava me traindo com uma pessoa no joguinho, sabe aquele joguinho do Free Fire? Na época, era muito famoso nesse joguinho. Free Fire, ele ficava o dia inteiro, a madrugada inteira, foi na onde que eu descobri que ele tava me traindo. Aí eu fui e coloquei ele pra rua. Aí nunca mais teve contato com ele, entendeu? Mas a minha gestação foi tranquila, graças a Deus, não teve nenhum problema nenhum mesmo. O Brian nasceu na data certa, certinha. Nasceu o dia que o médico falou, que era dia 27 de abril. Dia 27 de abril foi tal, e tava lá, entendeu? Ele me acompanhou no parto, assistiu tudinho, me ajudou umas horas, entendeu? Mas graças a Deus foi tudo bem, entendeu, gente? Então, esse é o resumo da minha parte 1 da gestação da gravidez, entendeu? E é isso. Se vocês quiserem que eu conte a parte 2 pra vocês, só vocês comentarem aqui embaixo, que eu vou trazer a parte 2 pra vocês, falando da gestação dela, né? E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Deixa o seu like, gente. Fica até o final do vídeo pra vocês estarem me ajudando, tá bom? Que vai me ajudar muito. Na parte 2 eu vou contar a história dessa daqui, tá bom? Como que ela veio ao mundo. É isso, super beijão, fica com Deus, até o próximo vídeo.